Eita glória! Que bom, irmãos, amigos, queridos! Estamos aqui mais uma vez para tratarmos dessa carta, dessa epístola do apóstolo Tiago, do nosso pastor Tiago, porque ele foi pastor na cidade de Jerusalém, né, lá nos primórdios da igreja primitiva. E nós já tratamos dos outros capítulos do pastor Tiago, por isso que nós intitulamos carinhosamente essa sequência de episódios como No Gabinete do Pastor Tiago. Então já tivemos os outros 4 capítulos e hoje nós estamos no último, o 5º capítulo, No Gabinete do Pastor Tiago. Você que não assistiu os outros vídeos, procure aí no nosso canal. Então aproveite, se você não é inscrito, vai lá, logo lá embaixo, antes que se esqueça, e se inscreva no nosso canal. Clique lá no sininho para receber as notificações e deixe seu joinha caso você esteja gostando do vídeo. Tudo bem? Então vamos dar continuidade a esta sequência. E a palavra de Deus, aqui no capítulo de número 5 do apóstolo Tiago, ele vai tratar de 3 temas de forma mais específica. Acerca dos ricos opressores, acerca da paciência em meio aos sofrimentos e sobre a oração da fé. E já que o primeiro tema, ele vai falar sobre os ricos opressores, esse é um momento muito oportuno para a gente tratar desse assunto. Eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas nesse exato momento nós estamos passando por uma pandemia, né? O mundo inteiro está sofrendo com a Covid-19 e no momento são mais de 2 milhões de infectados e no mundo inteiro mais de 200 mil pessoas já morreram. É uma situação muito difícil. E eu estou tratando disso, amados e queridos irmãos, porque os primeiros a serem infectados foram os ricos. Né? A pandemia começou na China e depois rapidamente passou para a Europa. Os países europeus foram infectados. Os Estados Unidos, e finalmente também chegou ao Brasil, e só agora é que está chegando aos países da América Latina e ao continente africano. Então os ricos foram primeiramente acometidos dessa enfermidade. Amados irmãos, ser rico não é pecado e não é defeito. Se alguém já te disse isso é porque não conhece a palavra de Deus. E, inclusive, isso aqui já me serve já de inspiração para em um outro momento nós tratarmos sobre isso. Prosperidade é dom de Deus, sabe? A prosperidade, você adquirir, ser próspero e ser bem-sucedido, é dom de Deus. O problema é qual é o uso que nós fazemos dos bens que Deus nos proporciona. O mau uso do dinheiro é que é errado. Amar ao dinheiro é que é errado. Sabe? Agora, o dinheiro, ter dinheiro não é errado. E o pastor Tiago, ele vem chamando a atenção, ele começa o capítulo 5 falando, não é para todos os ricos, não. Ele fala sobre aqueles ricos que são opressores. E aí ele diz assim, ó, eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. E olha só, a palavra ela é tão atual, a palavra de Deus ela é muito atual. Né? Os primeiros a morrerem foram os ricos. Mesmo tendo tanto dinheiro, mesmo tendo tantos recursos, tendo convênio médico, bons hospitais, nada disso impede o ser humano descer à sepultura. Né? Então, meu querido, minha querida, não está errado você orar para que Deus lhe faça prosperar. Muito pelo contrário, você tem que pedir. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Aleluia. A palavra de Deus também fala que também é para nós pedirmos sabedoria. Aqui aprendemos com o pastor Tiago, no gabinete dele. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Você está se preparando para um concurso, para uma prova, está pensando em abrir um negócio? Pede sabedoria a Deus. Agora, nós aprendemos aqui, na palavra de Deus, com o apóstolo Tiago, com o pastor Tiago, no gabinete dele, no capítulo anterior, no capítulo 4, sobre a falibilidade dos projetos humanos. Tudo que você estiver planejando,
convida Deus para o negócio. Chama Jesus, convida Jesus para fazer parte. Não tem sócio melhor do que Jesus. Ele tem que fazer parte de todo o nosso projeto, de toda a nossa trajetória. Então, os ricos opressores, eles depois, ele percebe, ele descobre que a sua riqueza não vai adiantar nada no final da vida. Porque o mesmo que sucede ao pobre vai suceder ao rico, ele vai morrer de qualquer jeito. E o seu dinheiro não vai valer de nada. A segunda coisa que nós aprendemos com o pastor Tiago aqui no capítulo 5 é acerca da paciência nos sofrimentos. E também é muito oportuna esta palavra em meio a tempos de pandemia. Nós temos sofrido, queridos, de diversas formas. Olha, uns estão sofrendo porque estão com a enfermidade. Outros estão sofrendo porque estão perdendo seus entes queridos, seus ou parentes ou amigos. E estão sofrendo só de ouvir falar. Nós não podemos ser insensíveis diante do que o outro está sofrendo. Então, nós sofremos, nós temos sofrimentos. Agora, para além dessa pandemia, então tem os sofrimentos do dia a dia, do nosso cotidiano. Cada um tem sofrimentos. E eu quero lhe dizer, não tem coisa melhor do que você buscar a Deus em meio aos seus sofrimentos. Persevere no Senhor, busque a Deus em oração. Inclusive, aprendemos também aqui no capítulo, aqui com o nosso pastor Tiago, acerca da importância da oração. No capítulo 4, nos versículos 2 e 3, o pastor Tiago chama a atenção de pessoas que não pedem, ou seja, não oram, e de que quando pedem, pedem errado para gastar nos seus deleites. Então ore. Ore pelos enfermos. E vamos aprender aqui sobre a oração da fé. Precisamos orar. No meio do sofrimento, a vinda de Jesus se aproxima. O pastor Tiago, aqui no capítulo de número 5, ele fala acerca dessa paciência que nós devemos ter em meio a situações adversas. No versículo de número 9, 8 e 9, o pastor Tiago diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Jesus está voltando. Jesus voltará. Com certeza Jesus voltará para fazer a separação entre o justo e o injusto. Ele vai separar aqueles que são dele daqueles que não são. Então, querido, não perca a oportunidade de fazer sua aliança com o Senhor Jesus. E aí ele também fala acerca que, além desses sofrimentos humanos, que nós devemos perseverar em oração e nos aproximar de Deus, ele trata do terceiro tópico, que é a oração da fé. A partir do versículo 13, ele fala assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Mais adiante, no versículo 16, ele diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você que é justo, ore. E você que não é justo, procure ser. Pronto. Está aí a solução. O que é ser justo? É ser santificado. É estar separado do pecado. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você já imaginou? Se você ora, eu oro e todos nós vamos conjugar o verbo orar? Eu oro, tu oras e nós oramos e Deus faz um milagre. Aleluia. Vamos conjugar o verbo orar todos os dias, ainda lhe digo mais de uma vez por dia. Assim como nós nos alimentamos, o nosso físico precisa do alimento, né, cotidiano, a nossa alma, o nosso espírito precisa do alimento, que é a oração e a leitura da palavra. Então, meus amados e queridos irmãos, o pastor Tiago, ele vai citar aqui 2 exemplos, e é assim que eu quero concluir esta ministração, essa sequência, com 2 exemplos aqui no capítulo 5. O exemplo de Jó, que muito sofreu, mas não blasfemou contra Deus. Ele continuou sendo um homem íntegro, reto.
temente a Deus, que se desviava do mal. Assim, e abra-se um parêntese para dizer que Jó era o homem mais rico da sua época. Ele perdeu tudo, mas continuou firme e sincero com Deus. E Deus depois lhe retribuiu tudo. Aliás, tudo não, retribuiu em dobro. Sejamos como Jó, perseverantes em meio ao sofrimento. Eu não posso lhe garantir nada, que você vai ter restituído em dobro, porque isso aí já é uma outra história para um outro episódio. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, nós temos que ser fiéis a Deus, independente das situações, independente das circunstâncias. Vamos aprender a ser perseverantes e fiéis a Deus, como já foi. O segundo exemplo é de um homem que tinha oração poderosa, Elias. E a Bíblia diz, lemos aqui, o pastor Tiago, ele diz aqui no capítulo 5, no versículo 17, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que as mesmas paixões? As mesmas necessidades, as mesmas fraquezas. Mas sabe o que o pastor Tiago nos ensina aqui no gabinete? Foi que ele orou e pediu a Deus para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E que Elias orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Foi um prazer falar contigo, foi um prazer estar aí na tua casa, no teu trabalho. Talvez você esteja no ônibus assistindo esse vídeo, foi maravilhoso. Meus queridos, vamos continuar aprendendo da palavra de Deus, que é bússola para as nossas vidas. A bússola, ela só tem um ponteiro, uma agulha que aponta para o norte. A nossa vida deve sempre apontar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Um beijo da pastora Vanderly. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia. Que a tua casa seja protegida pelo Senhor. Vamos aprender cada vez mais, retomar os capítulos dessa carta maravilhosa que o pastor Tiago nos escreveu. Amém? Forte abraço para todos vocês e até breve, em nome do Senhor Jesus.